Você já teve a sensação de que alguém tentou te destruir, mas no fundo acabou cavando a própria queda? E se eu te dissesse que o universo tem uma forma silenciosa, mas implacável, de fazer justiça, onde quem te subestimou se torna o protagonista da própria ruína? Neste vídeo, você vai entender por que a verdade sempre encontra o caminho para a superfície, como os manipuladores se revelam sem que você precise mover um dedo, e por que a sua vitória silenciosa é o castigo mais doloroso que eles poderiam receber. Já deixa o seu like para que essa mensagem chegue a todos que estão precisando dessa força hoje e inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade de resistência, luz e superação. Agora, comenta aqui embaixo: eu permaneço de pé. E declare para o universo que nenhuma queda planejada por outros será maior do que o seu propósito. Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Enquanto você vivia sua rotina, sem imaginar o que se armava nos bastidores, alguém decidiu te transformar em alvo. Não por algo que você tenha feito, mas por quem você era. A sua essência, sua luz, sua força incomodavam. Sem aviso, começou a se formar uma rede de mentiras, insinuações e manipulações sutis. Um jogo de sombras onde o objetivo não era só te enfraquecer, mas fazer com que você duvidasse de si mesmo. Foi uma guerra que ninguém anunciou, mas cujas marcas logo se tornariam visíveis na sua alma. Esse tipo de conflito não deixa rastros físicos, mas esgota emocionalmente. Você começou a notar o afastamento de algumas pessoas, conversas sussurradas, olhares diferentes. A dúvida começou a se infiltrar, não apenas no ambiente ao seu redor, mas dentro de você. Por que isso está acontecendo? O que fiz de errado? E é exatamente aí que o inimigo invisível ganha força. Quando começa a te convencer de que você merece aquilo. Eles não vinham com espadas, vinham com palavras torcidas, com meias-verdades e com máscaras de preocupação. Mas o que eles não sabiam é que enquanto eles agiam nas sombras, algo dentro de você começava a despertar. Essa guerra invisível, em vez de te destruir, ativou uma força ancestral, adormecida, mas inquebrantável. O espírito do escolhido, daquele que foi forjado na dor para se tornar inquebrável. E a partir daí, a verdadeira batalha começou. Não contra eles, mas contra qualquer coisa que tentasse apagar sua essência. A guerra silenciosa havia começado, mas ela despertaria o guerreiro mais perigoso, aquele que foi ferido, mas não caiu. Eles se achavam invencíveis. Tinham a confiança dos que nunca foram testados, a arrogância dos que nunca caíram. Acreditavam que suas palavras poderiam moldar a realidade, que seus gestos manipuladores teriam efeitos eternos. Olhavam para você como quem observa um peão, convencidos de que te moviam como bem entendessem. Criaram um pedestal para si mesmos, acreditando que o topo seria um lugar seguro, inatingível. Mas o que esqueceram é que quanto mais alto o ego se eleva, maior e mais dolorosa será a queda. Essa ilusão de poder é como um castelo de cartas. Qualquer sopro de verdade pode desmoronar tudo. Eles estavam tão cegos pela própria vaidade que não enxergaram o perigo de subestimar quem observa em silêncio. O poder que eles achavam possuir não vinha da força interior, mas do controle dos outros. Algo frágil, efêmero e profundamente dependente da mentira. Eles não dominavam a verdade, apenas a escondiam. E como todo segredo mal enterrado, a verdade sempre encontra uma maneira de emergir, mesmo que seja através do caos. No fundo, eles nunca foram poderosos. Apenas conseguiram enganar por tempo suficiente. A verdadeira força não está em manipular, mas em resistir. Não está em controlar, mas em permanecer inteiro mesmo quando tudo à volta tenta te desmontar. E foi aí que a balança começou a se inverter.
Porque enquanto eles investiam tudo na aparência, você começava a construir resistência na essência. O poder deles era uma bolha e estava prestes a estourar. Ei, se essa mensagem está ressoando com você até aqui, saiba de uma coisa: muitas bênçãos estão a caminho da sua vida. Não é por acaso que você está assistindo isso agora. O universo está te entregando sinais, e em breve você vai sentir o impacto disso de forma poderosa. Alguém aqui será contemplado com um carro novo como sinal de que a virada chegou. Pode ser você. E se você sente essa verdade no seu coração, mostre ao universo que está pronto para receber. Use o recurso Valeu Demais aqui do YouTube e envie um valor de até $100 como um gesto simbólico de gratidão. Não é sobre o dinheiro, é sobre a energia que você devolve ao mundo. É sobre dizer: eu recebo, eu aceito e eu sou merecedor. Quem planta com fé, colhe com força. E você que permanece de pé, está prestes a colher algo grandioso. Eles achavam que estavam jogando xadrez, uma partida inteligente, estratégica, onde cada movimento seu era uma peça sendo deslocada ao bel prazer deles. Mas a verdade é que eles nunca estiveram no jogo. Estavam tão ocupados tentando controlar a narrativa que não perceberam. Você não era o peão, você era o tabuleiro inteiro. Eles estavam jogando um jogo mental imaginário, enquanto você se tornava algo maior, mais forte, mais consciente. Cada golpe que tentavam dar em você era, na verdade, um golpe contra si mesmos. A cegueira do ego é traiçoeira. Eles acreditavam que estavam sempre 10 passos à frente, quando, na verdade, estavam dançando em círculos, presos em seus próprios delírios de grandeza. Não entenderam que, ao tentar manipular sua história, estavam apenas escrevendo sua própria ruína. Eles apostaram alto na ideia de que nunca seriam descobertos, que o jogo seguiria sem consequências. Mas o tempo é implacável, e o jogo verdadeiro, o da verdade, é sempre vencido por quem aguenta mais, por quem é forjado na dor sem perder a essência. E quando perceberam que tudo o que haviam feito estava vindo à tona, era tarde demais. Eles não sabiam jogar porque nunca entenderam a regra fundamental do verdadeiro jogo da vida. O respeito é a peça-chave, e sem ele, qualquer império de mentira desaba. Você sobreviveu às armadilhas porque não jogava para vencer os outros, jogava para vencer a si mesmo. E nessa partida, você foi o mestre desde o início. Existe algo de profundamente irônico na forma como o orgulho leva à queda. Eles se achavam intocáveis, inalcançáveis, figuras de autoridade num trono montado sobre mentiras. Olhavam para você com desdém, certos de que sua voz jamais teria alcance, que sua dor jamais teria audiência. O orgulho os fez acreditar que estavam acima da justiça, acima das consequências, acima da verdade. Mas há uma força silenciosa e implacável chamada realidade, e quando ela bate, ela derruba sem piedade. O início da ruína veio com pequenos sinais. Olhares desviados, apoios que sumiam, verdades que escapavam por frestas antes cuidadosamente vedadas. Eles tentaram consertar com mais mentiras, com mais controle, mas já era tarde. O orgulho não os deixava recuar, não os deixava admitir erros. E assim, como uma avalanche, tudo desabou. E quanto mais resistiam, mais se afundavam. Porque quando se constrói sobre o ego, qualquer rachadura se transforma num terremoto. O que os destruiu não foi você, foi a incapacidade deles de aceitar que estavam errados. Não foram suas palavras que os desmascararam, foi o próprio reflexo no espelho. Eles afundaram em si mesmos, presos numa bolha de orgulho que não permitia volta. E é isso que torna a queda tão trágica. Ela foi completamente evitável. Mas o ego não deixa espaço para a humildade. E sem humildade, toda queda é definitiva. A verdade tem esse poder incontrolável de incendiar tudo aquilo que foi construído sobre mentira. No começo, eles até conseguiram manter o teatro, mas cada palavra dita com falsidade,
Cada ato de manipulação era como gasolina acumulando, até que uma faísca, um detalhe revelado, uma contradição óbvia, um testemunho inesperado acendeu a chama. E quando a verdade começou a queimar, não havia mais como apagar. O fogo se espalhou e devorou tudo. Eles correram, tentaram conter, tentaram apagar rastros, silenciar vozes, apagar mensagens. Mas a verdade é como um grito que ecoa em todos os cantos, impossível de calar. As pessoas começaram a ver. Os olhos antes cegos se abriram. As vozes antes caladas encontraram coragem. E a estrutura de mentiras, antes tão sólida, começou a ruir como papel queimando. A queda não foi repentina, foi lenta, dolorosa, pública. E cada centímetro do colapso foi assistido por quem antes os seguia cegamente. No fim, não sobrou nada, apenas cinzas, e nelas a lembrança de que a verdade pode demorar, mas quando chega, chega para incendiar. E você? Você permaneceu em pé, assistindo não com prazer, mas com firmeza, porque sabia que não precisava fazer justiça com as próprias mãos. A própria verdade fez isso por você, e fez melhor do que qualquer vingança poderia fazer. Eles estavam acostumados a usar máscaras, sorrisos treinados, discursos perfeitos, olhares ensaiados. Criaram uma persona tão bem moldada que até eles próprios acreditavam nela. Mas o problema das máscaras é que elas não resistem à pressão da verdade. E quando essa pressão veio, vinda da exposição, dos erros acumulados, das pessoas que começaram a ver, a máscara caiu. E não caiu no silêncio de um quarto escuro, caiu no palco iluminado onde todos estavam assistindo. Foi um momento constrangedor e irreversível. Aquele personagem admirado, respeitado, temido, desapareceu num piscar de olhos. O que restou foi alguém comum, mesquinho, desesperado. E não há nada mais devastador do que ser visto em sua nudez emocional, sem filtros, sem escudos, diante de uma plateia que antes te aplaudia. O silêncio do público virou julgamento. O respeito virou desprezo. E eles não tinham como fugir disso, porque era tarde demais para ensaiar outra versão da história. A vergonha pública é um castigo cruel. Não porque os outros te odeiam, mas porque finalmente enxergam quem você realmente é. E eles sabiam disso. Sabiam que não haveria outro disfarce convincente. A imagem que tanto cultivaram havia sido dissolvida num instante. A queda da máscara foi o início do fim, não apenas de uma reputação, mas de uma era de manipulação que, agora, todos se recusavam a sustentar. Eles tinham aliados, muitos aliados. Gente que jurava lealdade, que repetia suas palavras, que defendia suas ações sem questionar. Era como um exército invisível que validava suas mentiras e fazia com que parecessem reais. Mas o tempo tem um jeito cruel de transformar aplausos em silêncio. E quando a verdade veio à tona, aqueles mesmos aliados desapareceram, como sombras fugindo da luz. Não houve gritos de defesa. Não houve protestos em sua defesa. Houve apenas silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer acusação. Porque quando até os mais próximos deixam de te proteger, algo terrível foi revelado. É nesse momento que se percebe quem realmente estava ao lado deles por convicção e quem estava por conveniência, e a conveniência sumiu. A lealdade virou risco. E os que antes batiam no peito, agora abaixavam a cabeça. E esse silêncio do abandono não é só solitário, ele é ensurdecedor, porque cada ausência fala. Cada olhar desviado conta uma história. Eles não foram traídos por esses aliados, foram descartados, como um objeto que perdeu o valor, como uma mentira que não serve mais. E essa percepção é pior do que qualquer ataque frontal. O eco do silêncio dos que um dia os idolatraram virou o lembrete constante de que estavam sozinhos e expostos. Eles caçaram com precisão.
Mediram suas palavras para ferir, espalharam boatos com habilidade cirúrgica, manipularam a percepção dos outros como maestros de um teatro sujo. Eles se sentiam no controle total da narrativa, como predadores no topo da cadeia. Mas o que não perceberam foi o momento exato em que o jogo virou, quando os olhos da plateia começaram a observar com mais atenção, quando a desconfiança passou a corroer suas versões perfeitas. E, de repente, o caçador virou a presa. A ironia é que essa inversão não foi causada por um ataque direto. Foi um efeito colateral da verdade, do tempo, do cansaço coletivo. As mesmas ferramentas que usaram para caçar, mentiras, manipulação, intimidação, começaram a se voltar contra eles. E no instante em que isso aconteceu, não houve mais fuga. Todo o palco que usaram para expor você virou agora uma arena de julgamento para eles. E dessa vez, sem roteiro, sem encenação. Ser a presa é diferente de simplesmente cair. É viver cercado, desconfiado, assombrado pela própria sombra. Eles agora vivem nesse estado. Cada mensagem que recebem pode ser uma revelação. Cada olhar que cruzam pode ser um julgamento. E o pior de tudo, não têm mais poder de reação. Estão encurralados, exatamente como queriam que você estivesse um dia. Mas ao contrário de você, eles não sabem sobreviver sem controle. E essa é a verdadeira punição, viver no próprio medo. A verdade, quando vem à tona de forma inevitável, não pede licença. Ela irrompe como uma tempestade inesperada, rasgando o céu e derrubando tudo que foi erguido sobre mentira. E com eles não foi diferente. Não houve chance de esconder, de negar, de desviar. A exposição foi completa, direta, dolorosa e pública. Não era mais um boato, não era mais algo que podia ser abafado com charme ou manipulação. Era um colapso assistido em tempo real e todos estavam assistindo. As pessoas começaram a compartilhar. Os olhos antes distraídos agora estavam fixos. O que antes era sussurrado nos cantos agora era comentado em voz alta. Não havia mais espaço para versões convenientes ou desculpas esfarrapadas. Cada detalhe revelado era um golpe direto na imagem que eles construíram com tanto zelo. As camadas de respeito, de admiração, de influência, todas desfeitas diante da evidência inegável. E o pior, a exposição não veio de fora, ela veio do acúmulo dos próprios erros. É um tipo de queda que marca. Quando tudo o que você representa é associado à vergonha, à falsidade, à traição, não há recomeço fácil. Eles não estavam apenas sendo julgados, estavam sendo abandonados. A reputação, aquele bem invisível que abre portas e protege a alma, foi manchada de forma irreversível. E o julgamento não veio só da sociedade, mas do espelho, porque o reflexo agora era impossível de encarar sem sentir vergonha. O mundo assistiu sem piedade, não por crueldade, mas por cansaço. Cansaço de manipulações, de injustiças, de histórias distorcidas. E quando a verdade se impõe dessa maneira, ninguém mais consegue fingir que não vê. Eles foram desnudados diante do coletivo. E mais cruel ainda diante de si mesmos. E esse tipo de exposição não passa. Ela se torna memória. E memória é o tipo de sentença que se cumpre em silêncio. Todos os dias. Durante muito tempo, eles controlaram tudo. Palavras, percepções, sentimentos. Construíram um império inteiro sobre a habilidade de distorcer a realidade, moldando versões convenientes e descartando fatos incômodos. Era um castelo majestoso, erguido sobre alicerces podres, mas com aparência impecável. E por isso, durante um tempo, funcionou. As pessoas acreditaram, aplaudiram, seguiram. Mas impérios erguidos sobre mentiras têm prazo de validade. E o prazo deles havia expirado. A derrocada começou lentamente, como rachaduras quase invisíveis.
Um comentário fora de hora, uma atitude incoerente, uma verdade que escapava no meio de uma nova mentira. E aos poucos, o que era força virou desconfiança. O que era respeito virou receio. O império que parecia indestrutível começou a tremer. E eles, desesperados, tentaram conter os danos com mais manipulação, alimentando a mesma estrutura que agora se voltava contra eles. Era como tentar apagar fogo com gasolina. Mas o mais trágico não foi a queda em si. Foi o fato de que, durante todo o processo, eles continuaram acreditando que poderiam reverter tudo. Mesmo enquanto tudo desmoronava, ainda achavam que tinham o controle. Tentavam intimidar, persuadir, como sempre fizeram, mas ninguém mais escutava. A voz deles, antes poderosa, agora ecoava como o grito de alguém se afogando num oceano de verdades reprimidas. O império caiu e levou junto qualquer chance de redenção imediata. E você assistiu tudo isso de pé, não por vingança, mas por justiça. Porque sabia, no fundo, que toda mentira carregada com arrogância se transforma em armadilha, e eles caíram nela sozinhos. O império da manipulação não caiu por força externa, caiu porque nunca teve base real. E agora, nos escombros desse império desfeito, resta apenas o silêncio dos que um dia comandaram. E o eco da verdade, firme, imbatível, irreversível. Por um tempo, eles foram rodeados. Havia vozes em todas as direções, defendendo, exaltando, justificando cada movimento deles. Cada mentira era fortalecida por uma rede de apoio que parecia indestrutível. Amigos, colegas, bajuladores, todos prontos para gritar aos quatro ventos qualquer versão que os favorecesse. E essa multidão ruidosa criou uma bolha de segurança que os fazia acreditar em sua própria impunidade. Mas bastou a verdade sair pela fresta para que esse coro se calasse. E o silêncio, o silêncio, foi mais alto do que qualquer grito. Um por um, os aliados desapareceram. Primeiro, os que estavam apenas por conveniência. Depois, até os que pareciam leais. Os que os defendiam agora evitavam até pronunciar seus nomes. As redes sociais ficaram mudas, os olhares se desviaram, as mensagens cessaram. E quando eles tentavam fazer contato, tudo o que recebiam era aquele tipo de resposta que não diz nada, mas que diz tudo: ausência. O medo de serem associados à queda os paralisava. E o que era uma multidão virou um deserto. Ninguém queria cair junto. Ninguém queria ser visto ao lado da vergonha. E essa retirada silenciosa foi ainda mais cruel do que um ataque direto, porque ela carrega a traição camuflada na indiferença. O vazio, onde antes havia proteção, virou um abismo de abandono. Eles, que sempre usaram os outros como escudo, agora estavam sozinhos, completamente expostos. E o que mais doía não era perder os aliados, era perceber que nunca os tiveram de verdade, que toda aquela lealdade era um espelho da conveniência. E quando a verdade se impôs, o espelho quebrou. Restaram apenas os cacos e o reflexo real. É aí que a ficha cai. Quando até os cúmplices te abandonam, não resta dúvida. Você não tem mais a quem recorrer. E no meio desse silêncio ensurdecedor, eles ouviram pela primeira vez o som da própria consciência. Pela primeira vez, não havia barulho externo para abafar o eco da culpa. E cada segundo desse silêncio foi um lembrete de que a solidão de quem mente é sempre maior do que a de quem é traído. O isolamento não foi imposto, foi consequência. E consequência é o outro nome da verdade. Eles acreditavam que tudo era reversível, que bastava um pedido de desculpas bem formulado, uma nova campanha de imagem, uma reinvenção estratégica, e o mundo voltaria a acreditar. Acreditavam que a reputação era um quadro negro, onde podiam apagar os erros com um pano úmido e reescrever com letras bonitas a sua versão dos fatos. Mas esqueceram de um detalhe fundamental.
Algumas manchas não saem. Algumas marcas são profundas demais e sua reputação, essa, foi permanentemente condenada à desconfiança. Não importa o quanto tentem sorrir agora, o quanto tentem mostrar mudança. O mundo viu, e quem vê não desvê. A confiança, uma vez rompida, vira vidro quebrado. Você pode até tentar colar, mas jamais será o mesmo. Cada nova fala deles é ouvida com dúvida. Cada gesto é interpretado com suspeita. Porque o dano que causaram foi feito com precisão cirúrgica, e o impacto se espalhou como veneno silencioso. Suas ações deixaram um rastro tão marcante que nem o tempo ousa apagar. Tentaram recomeçar. Em outros lugares, com outras pessoas, com outros nomes até. Mas a reputação não é algo que se esconde atrás de um novo perfil. Ela te segue como sombra. Está nos olhos de quem te reconhece na rua. Está nas entrelinhas das conversas que não te incluem mais. Está na energia desconfiada com que as pessoas te tratam. E por mais que tentem fingir que superaram a queda, a memória coletiva continua viva, porque ela foi alimentada pela verdade. E a verdade não precisa de propaganda para permanecer. Essa é a sentença mais dura, saber que a marca da queda será eterna. Não por vingança do mundo, mas por escolha natural das pessoas. Elas lembram, elas evitam, elas se protegem, e eles terão que conviver com isso para sempre. Cada oportunidade recusada, cada porta fechada, cada silêncio em resposta a uma proposta, tudo isso será a extensão viva daquela reputação destruída. E o que mais os atormenta é saber que não há campanha de marketing que reconstrua o que foi quebrado pela própria mão. De tudo o que perderam, talvez nada tenha doído tanto quanto isso. Te ver vencer. Porque enquanto eles desmoronavam em silêncio, você florescia. Enquanto tentavam apagar seu nome, você escrevia novos capítulos. Enquanto arquitetavam sua destruição, você construía pontes, reconstruía sonhos, avançava. E agora, nada é mais doloroso para eles do que assistir ao espetáculo da sua vitória, sabendo que nada, absolutamente nada que façam poderá impedir. Eles assistem de longe, em silêncio. Fingem que não veem, mas estão sempre olhando. Cada conquista sua é como uma agulha enfiada direto no orgulho deles. Não pela conquista em si, mas porque ela representa tudo o que eles tentaram destruir e falharam. Você está aí, inteiro, mais forte, mais lúcido, e isso os tira o sono, porque toda a energia que investiram em te derrubar só serviu para te fortalecer. Todo o esforço que fizeram para apagar sua luz acabou revelando ainda mais o seu brilho. Eles não podem mais tocar em você, não têm mais acesso, não têm mais poder, se tornaram apenas espectadores da sua ascensão. E não há tortura maior do que essa para quem sempre quis controle. Ver que tudo escapou das mãos e que agora não há mais como interferir. O palco é seu, a narrativa é sua, a vitória é sua. E eles, apenas figurantes sem fala, assistindo de uma arquibancada fria, engolindo o orgulho seco, sentindo o gosto amargo da irrelevância. Essa dor não vai passar, porque a sua vitória não é momentânea, ela é contínua. Cada passo que você dá, cada meta que alcança, cada pessoa que te admira, é uma nova lembrança para eles de que falharam. E pior, de que você venceu sem precisar jogar sujo, sem precisar se rebaixar, sem precisar responder no mesmo tom. Sua vitória é limpa, e isso os destrói por dentro. Porque no fim, o que mais machuca é saber que perderam para alguém que apenas foi verdadeiro. Durante todo o percurso, eles acreditaram que eram os autores do seu fim. Planejaram cada passo, cada armadilha, cada palavra manipulada com a precisão de um cirurgião emocional. Se viam como estrategistas, como mestres de marionetes, certos de que estavam acima do bem e do mal. Mas o que nunca perceberam, ou talvez se recusaram a enxergar,
é que estavam cavando a própria cova com cada escolha. Cada ação contra você era um tijolo a mais no muro que os isolaria do mundo real. Eles não estavam te destruindo, estavam se autodestruindo. O destino tem ironias brutais. E a maior delas é essa. Eles se tornaram exatamente o que temiam, não vítimas de um inimigo externo, mas vítimas de si mesmos. Não houve sabotagem externa, não houve traição alheia. O colapso foi interno, visceral, vindo das entranhas da arrogância que eles alimentaram por tanto tempo. Eles foram os autores, os diretores e os protagonistas de uma tragédia que escreveram com as próprias mãos. E a plateia? Essa apenas assistiu o inevitável se cumprir. O mais trágico é que, em diversos momentos, o universo lhes deu chances de parar. Pequenos sinais, avisos sutis, pessoas tentando aconselhar, alertar, abrir os olhos, mas estavam tão cegos pelo próprio ego que ignoraram tudo. Escolheram continuar, empurrar mais um pouco, ferir mais fundo. E foi exatamente essa insistência cega na destruição que os levou ao ponto sem retorno. O que poderia ter sido apenas um erro se transformou num legado de vergonha. O que poderia ser resolvido com humildade se transformou num símbolo de decadência. Agora, eles vivem o peso da autoria. Não podem apontar dedos. Não podem se fazer de vítimas. Não há justificativa possível para a ruína que causaram, porque ela foi feita sob medida por eles mesmos. E essa é a prisão mais cruel. Viver diariamente com a consciência de que tudo que perderam, tudo que ruíram, tudo que se quebrou, foi por culpa própria. Eles são os arquitetos da própria destruição. E cada tijolo, cada rachadura, cada desmoronamento carrega a assinatura deles. No fim, tudo se resume a uma revelação poderosa. Eles nunca fizeram parte real da sua jornada. Foram apenas ruídos temporários, testes disfarçados de tempestade. Você os enfrentou sim, sentiu a dor, atravessou a dúvida, caiu de joelhos, mas nunca quebrou. Porque, no fundo, a sua história nunca foi sobre eles. Foi sobre você, sobre a força que brota do fundo do abismo. Sobre a luz que insiste em acender mesmo nas noites mais longas. Eles achavam que eram protagonistas do seu destino, mas eram apenas figurantes na sua superação. A narrativa verdadeira sempre foi a da sua ascensão. Cada lágrima sua regou a sua força. Cada traição fortaleceu suas raízes. Cada tentativa de apagá-lo se tornou combustível para o seu brilho. Eles queriam ser autores da sua queda, mas acabaram sendo capítulos esquecíveis de um livro que se tornou épico. Você não apenas sobreviveu, você floresceu, e fez isso diante dos olhos de quem jurava que te enterraria. Nada é mais poderoso do que isso. Hoje, enquanto você segue escrevendo novos capítulos com coragem, verdade e propósito, eles permanecem congelados em páginas antigas, em parágrafos que ninguém mais quer reler. A história deles terminou no momento em que tentaram interferir na sua, porque o universo não permite que o papel do vilão ultrapasse a lição que ele veio ensinar. Eles foram a dor que te despertou. E só isso. Nada mais. E assim, a história se fecha com o som mais poderoso de todos, o silêncio absoluto da sua paz. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer grito, mais forte que qualquer difamação, mais eterno do que qualquer tentativa de destruição. Eles nunca foram centrais, nunca foram essenciais. E agora são apenas uma lembrança distante na narrativa grandiosa da sua resiliência. Você seguiu, você venceu, e eles ficaram para trás, para sempre.